Bom dia, meus amigos. Muito bom dia. Hoje é dia 20 de agosto de 2025. Estamos iniciando mais um dia, meio de uma semana, iniciando uma conversa fraterna. Quarta-feira, 20 de agosto de 2025. E vamos lá. Bom dia, seu Luiz, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ler o capítulo 117 do livro Palavras de Vida Eterna, da Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E esse capítulo 117 tem como título Espera por Deus. A mensagem é de Jesus, registrada no Evangelho versão João, capítulo 14, versículo 10, que diz: Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Mensagem de Jesus. E vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre isso. Deixa eu só repetir para vocês que estão entrando agora: Dona Ana, seu José Reginaldo e Dona Conceição, a Rosa também entrou agora. Capítulo 117 do livro Palavras de Vida Eterna, da Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. O título desse capítulo é Espera por Deus, e a mensagem evangélica: Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve, entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformação em árvore vigorosa, que a transformarão em árvore vigorosa. Fita criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada por enfermidade inquietante, vagindo nos braços maternos, mais se assemelha a pobre farrapo humano guardado pela morte. Todavia traz na própria formação orgânica aparentemente comprometida a força que a transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Jesus disse: Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera em Deus. Meus amigos, espera por Deus. A mensagem de Jesus: Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Essa mensagem está no seu Evangelho, segundo João. E aí a gente fica pensando, quando nós passamos pelos infortúnios da vida, muitas das vezes, não são poucas, a gente fraqueja, a gente deserda, a gente se rebela, a gente não batalha, a gente só pensa, estou sendo castigado. Foram centenas de anos que nós vivemos com esse pensamento, com a construção desse pensamento, e isso está na nossa memória. As religiões pretéritas, a postura da própria Igreja Católica, dos protestantes, de épocas remotas e épocas inclusive mais recentes, sempre foi de aprisionar o fiel no medo, na angústia, na dor. Nós costumamos dizer atualmente, com muita propriedade, que eu creio que tenhamos para falar isso, nós não precisamos mais progredir pela dor.
já podemos e devemos buscar caminhos que nos conduzam a esse progresso, a essa ascensão espiritual, a essa plenitude do ser, através do amor. Como isso, Alexandre? Então quer dizer que a doença não tem necessidade de existir por hora. A doença aparece e surge em nossas vidas porque ela tem o condão, ela tem a finalidade de nos depurar dos nossos laços do pretérito, das nossas condutas deletérias de um pretérito, tanto longínquo como recente. Mas nós já podemos modificar esse cenário com as nossas ações. Jesus, pelo menos há 2025 anos, aproximadamente, esteve no mundo trazendo a boa nova. O que é a boa nova? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Qual é a boa notícia? É tudo aquilo que está contido no seu Evangelho. É a demonstração, é a informação de um Deus de amor, é a informação de uma fraternidade universal, é a informação de que devemos nos amar, de que devemos... São as orientações dadas por ele em seu Evangelho, que modificam qualquer parâmetro de processo evolutivo e de conduta ética de uma sociedade. Portanto, se Jesus trouxe isso há 2000 e poucos anos, é porque nós já estávamos aptos a receber essas informações e aplicá-las. Mas ainda falamos da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ainda nos vingamos, ainda nos ressentimos, ainda não entendemos essa mensagem na sua amplitude. Mas nós precisamos começar a entender que existe uma frase atribuída a Francisco de Assis, que ele fala: vá e pregue o Evangelho. Se necessário for, utilize as palavras. Vá e pregue. Como é que eu vou pregar o Evangelho sem palavras? Por ações, por atitudes. O meu exemplo, a minha atitude, as minhas ações precisam se coadunar, ter coerência com o Evangelho de Jesus. Por isso que há tanta confusão e dissensão no mundo hoje, em razão dessas interpretações equivocadas, que as pessoas têm uma postura, uma conduta. Na palavra ela tem o Evangelho, mas na conduta ela não tem. Espera por Deus. Meu Pai que está em mim é quem faz as obras. Por que ele está dizendo isso aqui? João disse que Jesus disse isso, que é o Pai que está nele quem faz as obras, porque é o Pai que inspira ele, porque é o Pai que vive nele, que vive em mim, que vive em você. Deus está em tudo, ele não é a criatura, ele não é a natureza, ele está na natureza. Diferente de Spinoza, ouso discordar do grande Spinoza, Deus não é aquilo tudo, Deus está naquilo tudo, Deus criou aquilo tudo, toda a natureza, toda a beleza da vida, toda a fauna, toda a flora, tudo contém Deus. Mas Deus está acima disso porque Ele é o Criador disso tudo. Então Ele está em mim, e o que reverbera dele em mim, esse é o grande desafio do homem, é entender essa usina de força que emite energias e forças dentro dele, captar, reconhecer, entender e aplicar. Meus amigos, se Deus está em mim, e se Ele me inspira no bem, no amor e no próprio e na bondade, como é que eu posso matar o outro? Como é que eu posso roubar? Como é que eu posso humilhar? Como é que eu posso... Eu vi ontem uma cena, passou no Instagram, uma cena deplorável de uma família, um homem, não aparecem os nomes, não aparece a pessoa. Uma senhora passa no shopping para pedir um pouquinho do lanche que o cara está comendo, ele joga tudo na mesa,
joga batata frita na mesa para a senhora pegar e a moça fala, se a senhora quer, pode comer. E aí ela vai pegando com a mão, coitada, e comendo que ela está com fome. Daqui a pouco ela fala assim, mas você está bagunçando tudo, olha a coitada da ingenuidade da criatura. Ele, a senhora quer, pode comer. E a criança, o filho desse sujeito, assistindo essa cena deplorável. Aí eu vou te perguntar, ele humilhando aquela pessoa que estava já humilhada pela própria vida. Eu vou te perguntar, cadê Deus nesse senhor? Onde Deus está influenciando este homem que age dessa maneira? Aí você vai me perguntar, mas como é que ele vai poder saber então? É simples. Ó, Deus está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós que somos cristãos, que estamos aqui conversando agora, antes de sair de casa, acenda a luz do serviço e saia com ela acesa de dentro da sua casa. Conversa com o Pai e fala, Senhor, tenho um dia atribulado, vou sair agora de casa e vou encontrar pessoas no meu trabalho que são difíceis. É possível que eu encontre no meio do caminho, no transporte até o trabalho, alguma imprudência de alguém que possa me afetar o ânimo, as emoções, um parente, um amigo, um marido, uma esposa, um filho que possa me tirar do meu prumo. Senhor, eu preciso da sua colaboração para que eu possa me manter em equilíbrio, para que eu possa ter discernimento das coisas que eu tenho que decidir rapidamente ou com capacidade, com possibilidade, chance de pensar. Me ajuda, meu Pai. E aí eu saio com Deus vivo em mim e eu vou olhar o mundo com um olhar um pouco mais amoroso, um pouco mais cuidadoso, um pouco mais empático, porque Deus é empatia, porque Deus é amor, porque Deus é simpatia, porque Deus é compreensão, porque Deus é compaixão, porque Deus é perdão, porque Deus é tudo isso e muito mais. As virtudes todas são dadas por Ele. Então busquemos entender isso. Como o Emmanuel fala aqui, por exemplo, a doença do corpo é renovação do espírito. Então, se eu estou apresentando algum defeito, alguma questão, alguma doença no meu corpo físico, vamos chamar de defeito, né? Porque a máquina humana é perfeita, é linda, maravilhosa. Nós é que estragamos ela dá defeito. Excesso de comida, má alimentação, utilização, uso de substâncias inadequadas como tabaco, o excesso de álcool, as próprias emoções que a gente desperta e a gente faz nascer dentro de nós, que fazem mal, adrenalina em excesso, angústias e blá, 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 blá. E aí eu tenho doença. E aí quando eu tenho doença, acho que eu estou sendo castigado. Porque eu aprendi isso ao longo dos últimos séculos. Se eu reencarnei no Ocidente das duas últimas vezes, muito provavelmente eu fui impactado por um catolicismo transfigurante, por uma doutrina religiosa escravocrata ou escravizante. Não tem jeito de ser diferente, porque essa é a nossa história. Eu não estou inventando uma questão e muito menos estou colocando como uma ideologia, porque é só você se estudar, é só você se debruçar na história da humanidade, do Ocidente, que você vai ver grandes feitos e grandes derrotas morais que ocorreram. As próprias navegações, as conquistas das grandes navegações que a gente estuda no colégio, no primeiro grau e no segundo grau, os heróis das grandes navegações, eu me lembrei até agora o termo. Vai ver o que aconteceu nas grandes navegações. O genocídio que foi causado por essa ambição desenfreada do europeu querendo conquistar o mundo. Aqui na América do Sul, vocês não sabem, possivelmente não saibam dos grandes genocídios na América do Sul, porque no Brasil
Não teve revolução quase, nós tivemos umas 3 ou 4 revoluções, mas vai ver a Argentina, a história da Argentina, da Bolívia, do Peru, do Chile. O que o Chile é famoso? Lá o negócio é diferente, o povo vai mesmo para a briga. Então, houve muita catástrofe no nosso mundo, no nosso ocidente, que gerou em nós um comportamento ou agressivo ou então passivo diante das circunstâncias da vida, mas revoltado. Não devemos nos revoltar com uma doença que nos acomete, devemos enfrentá-la para que nós possamos sair bem dessa história. Devemos olhar, olha só o que Emmanuel fala aqui, em todos os sucessos desagradáveis, em todos os sucessos desagradáveis, e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, meus amigos, se eu entender dessa maneira, eu vou me conectar com o que há de melhor em espírito. Conectado com o que há de melhor em espírito, eu agirei melhor. E eu construirei um mundo interior, um microcosmo equilibrado. E com esse equilíbrio, eu terei resultados emocionais, espirituais, financeiros, materiais, mais adequados e mais confortáveis para mim. Espera por Deus significa dizer, Jesus está dizendo, meu Pai que está em mim é quem faz as obras, o bom é o meu Pai. Quando Jesus cruza com transeuntes que chega e fala, Senhor, mestre, como o Senhor é bom? O que o mestre que é perfeito, que já é bom, fala para esse homem, para nos dar o exemplo de humildade? Eu bom? Por que dizes que eu sou bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. Por que ele diz isso? Que bom é o Pai que está nos céus. Porque tudo que ele faz de bom, tudo que Jesus faz de bom, é com a permissão do Pai. É com a participação do Pai. Se tem dúvida de que se o Pai não quiser, a gente não faz nada, então o bom não sou eu, só estou aproveitando uma oportunidade de fazer o bem. Mas o bom, no substantivo da palavra, na questão substantiva, é o Pai que me dá a condição de fazer o bem. Eu sou a pessoa que faz o bem, mas o bom é o meu Pai, porque se eu fosse bom, absolutamente bom, eu nunca erraria. E quem é que nunca errou? Pai. E aí, entendendo essa retórica que eu estou trazendo para vocês, esse pensamento, essa reflexão, eu me coloco na posição humildemente de pessoa que mereço o perdão do Pai, de que já posso fazer o bem, mas que não sou bom. A humildade entra em mim e eu fico atento às intempéries da vida, às possibilidades de queda, porque se eu achar que eu sou bom, eu não erro mais, nunca mais eu vou errar, eu sou bom. Mas Jesus nos deixou esse exemplo. Bom é o meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque por mais que Jesus seja um Espírito perfeito e só faça o bem, um dia ele não foi. E ele só está ali podendo exercitar todo esse bem diante da permissão de Deus. E com isso ele se coloca numa posição de ser criado e não criador, que não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente. E é normal como todos os outros, passível de falhas. Não ele mais, que já é perfeito, mas nós todos. E com isso, de posse dessa humildade, desse reconhecimento da nossa fragilidade humana, nós ficamos mais atentos a nós mesmos,
as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas condutas. E aí a gente consegue colocar o pé no chão e não deixar a vaidade, e o orgulho nos servirem de quedas na evolução. Vamos lá. Ah, Alexandre, você é maravilhoso, comprou essa casa linda para o Jeff. Eu? Nós, todos nós juntos, vocês me ajudaram. Todo mundo ajudou, da maneira que pôde, que deu. Então, tá tudo bem, mas não posso achar que esse feito é somente meu. Nenhum feito é meu. Você se formou, é especializado nisso, você é brilhante. Não, é Deus, foi Deus que me deu a capacidade, a inteligência, a saúde. Então o bom não sou eu, o bom advogado é Deus. Eu estou fazendo meu papel aqui de correr atrás do meu prejuízo, aproveitando esses talentos que Deus me deu para progredir. E aí eu consigo entender a dinâmica da vida e o que Deus pretende de mim. Aí quando o infortúnio vier, quando a dor bater a minha porta, eu vou dizer: Senhor, se a minha vida está em suas mãos, o Senhor é quem governa a minha vida. E está permitindo que essa dor me abata, é porque ela deve ter utilidade, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é a perfeição. Então eu recebo. E vou tentar entender por que isso está acontecendo comigo, onde é que está residindo a pedagogia dessa experiência em mim, para que eu possa me valer dessa boa experiência e não da má. A dor eu vou esquecer, o que eu vou levar é a experiência da vivência com essa dor. Por quê? Porque nada é eterno, tudo é provisório, tudo passa, a dor também. Ficamos por aqui. E agora, uma mensagem de Carlos Pastorino, capítulo 45. Se alguém não o compreende, perdoe e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para a frente. Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho. Olha aí. Se não o compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. Meus amigos, que mensagem bacana. Que maravilha podermos entender a vida por esse prisma de amor. Eu vou agora fazer o sorteio da rifa da Neide. Neide está aí? Eu vi que Neide em algum momento entrou. Neide, são 50 ou são 100 números? Por favor, minha querida, me diz aí. Vamos lá? Então, 50 ou 100 números, Neide? Vamos ver aqui. O que a Neide vai me dizer? Neide, digita aí, 50 ou 100 números? Deixa eu já botando aqui enquanto ela digita, só um minutinho. Ó, sorteador já está pronto. Eu vou sortear 100 números, Neide, você não está me respondendo 50? Tá ótimo, então só um minutinho. Aqui, ó, deixa eu diminuir aqui para 50. $50 números, pessoal. Estão todos vendo? Então vamos lá. Número 5, Neide, vê quem é o 5. Vê quem é o 5, que pode ser eu, que eu tenho mania de comprar o 5, o 8. Se for eu vou passar. Tem aí uma pessoa? Vamos ver quem é o número 5, pessoal. Deixa eu já salvar aqui. Neide. E aí, querida?
Sua mamãe, que maravilha! Então, parabéns. Vou botar aqui no nosso grupo. Que alegria, Neide. Manda um beijo enorme para sua mãe. Agradeça a ela pela participação. Nós ficamos muito felizes em poder contribuir com isso, participar amorosamente com esse trabalho. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Um beijo no coração de todos. Uma ótima quarta-feira e até a próxima. Fiquem com Deus. Paz e bem.